Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, que a sua casa venha ser inundada pela presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Que Deus cuide de tudo. Ei, tem um recado celestial sobre a tua vida. Jesus te ama, você é escolhida, amada e amado do Senhor. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Tem coisa boa chegando. Tu crê? Eu creio. Oh, glória. Deus abençoe a sua semana, o seu dia. Em nome de Jesus. E nessa quarta-feira, estamos numa quarta-feira de campanha, prestes a encerrar essa campanha, debaixo da graça e da misericórdia de Cristo. Até aqui nos ajudou e nos sustentou o Senhor. Por isso que estamos felizes. Eu estou feliz pela tua vida, por você estar aí. Que Deus abençoe e venha sentir hoje, você possa sentir o abraço do Espírito Santo de Deus. E na palavra do dia de hoje, dessa quarta-feira de campanha, nós vamos ler ela lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 1 e 2 diz assim: O Senhor visitou Sara como tinha o Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia lhe falado. Oh, glória a Deus! Olha o que me chamou a atenção, que havia um tempo determinado de Deus sobre a promessa que ele tinha feito para Sara e Abraão. Nós possamos voltar um pouco na palavra do Senhor e nós vamos ver que Deus faz uma promessa e o tempo começa a se passar. E quando o tempo começa a se passar, Sara começa a olhar para o tempo. Olha, o tempo está passando. Olha, eu já estou ficando de idade avançada. Olha, isso aqui já está assim. E ela começou a perceber que algumas coisas estavam acontecendo, porém a promessa não estava se cumprindo. Ela não gerava, mas Deus tinha prometido. E ela começa a olhar muito para ela, para o estado físico dela, para o esposo dela, para o estado físico dele. Talvez até para que as pessoas estavam falando. Porque além de nós mesmos nos colocarmos pressão, a quem está ao nosso redor também há uma pressão. De que algo que tem que acontecer logo. Por que será que o mundo está tão apressado? E algo que eu quero deixar para o seu coração é que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. As nossas raízes, ela não tem que estar aqui, na terra, nas coisas do mundo. As nossas raízes têm que estar no céu, na palavra de Deus, fincada ali. Porque é da onde nós somos. Nós estamos aqui por passagem. E eu quero hoje trazer essa palavra para acalmar o teu coração. Para você que está olhando muito para o tempo, muito para as circunstâncias, muito para o quanto você está bem de saúde e as coisas ainda não se cumpriu, o quanto as coisas ali já era para ter acontecido. Olha, tem uma promessa, mas nada se cumpriu, nada aconteceu. Eu quero que hoje você sinta essa palavra hoje dessa campanha carregando o milagre como calmaria. Hoje Deus vai nos dar uma calmaria. Na palavra do Senhor, e olha o que ele diz aqui no tempo determinado. Ele fez as coisas acontecerem na vida de Abraão e de Sara. E lá em Eclesiastes 3 fala do tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o mundo tem dito que tem que ser da noite para o dia que tem que acontecer. Mas não é assim que lá no céu funciona. Lá no céu funciona que tem um tempo para todas as coisas acontecerem. E sabe, eu vejo que as pessoas querem que aconteça realmente muito rápido.
E Deus tem falado muito comigo esses dias sobre querer tudo muito rápido. Você, se realmente Deus é na tua vida, as coisas têm que acontecer da noite pro dia. Deus disse a mim, não é assim não, minha filha. Há um amadurecimento, há um preparo para que você vá evoluindo conforme tem que acontecer. Numa gestação existe o quê? 9 meses. Tem menino que quer vir rápido, como o meu, quer vir antes do tempo. Mas até aí a gente tem que ver que existe um processo de crescimento, dele ser gerado dentro de nós para que ele tenha forma, aquela forma certa para poder nascer. Olha que Deus ele não, olha que Deus nos deu Deus nos permite gerar, né? Deus nos fez umas mulheres abençoadas que gera. E o nosso ventre existe o quê? Um processo de crescimento da barriga. Existe um processo de crescimento do bebê na barriga. Nós seres humanos, vai existir no tempo, né? Você é bebezinho e vai existir nos meses, os anos, e as coisas vão evoluindo, que existe um tempo para essas coisas acontecerem. Existe um tempo de um bebê para ele ficar até determinada idade, existe um tempo de crescimento. Mas o mundo quer acelerar tudo. Tudo tem que acontecer da noite para o dia. E aonde está o perigo, as emboscadas, as armadilhas, as confusões que acontecem em querer acelerar o tempo. Em querer pôr a mão aonde não deve. Que hoje o meu e o teu coração compreenda que existe um tempo para todas as coisas debaixo do decreto do céu. Eu estava assistindo ontem uma entrevista de uma cantora bem antiga e ela falando, e ela justamente falou sobre o tempo, onde as pessoas estão querendo que seja da noite para o dia, que Deus só é na tua vida se as coisas acontecer da noite para o dia. E era justamente o que Deus já estava falando comigo. Que Ele não trabalha assim. Que não é da noite para o dia. Existe um processo. Deus quer nos fazer amadurecer. Para que a gente viva as promessas dele. Deus quer nos ensinar a quando ele nos colocar algo na nossa mão, a gente saiba lidar com aquilo. O mundo muitas vezes vai colaborar para que as coisas aconteçam muito rápido. E a gente tem que ter cuidado com esse muito rápido. Que o teu coração queira viver o tempo certo de cada coisa. Eu sei que Sara Sara tinha vontade que sim, que ela queria gerar logo. Mas Deus havia determinado um tempo. E ele sabia o tempo certo de trazer Isaac à madre dela. Mas por ela não saber esperar, e olha o perigo de não saber esperar em Deus. Ela coloca Agar no meio da história. E por ela não saber esperar, confusões ela traz para a vida dela, para dentro da casa dela. Por não saber esperar. Por colocar a mão onde não deve. Porque talvez possamos imaginar que além dela ter a pressão dela própria, ela tinha a pressão das pessoas. Em estar olhando que, bom,
A idade estava sendo avançada. Ela já estava numa certa idade, Abraão também, e todos talvez já comentavam, cadê a promessa, cadê a promessa? E Deus não falou? Deus falou. Mas quando ele disse que eles seriam pai de uma nação, Deus não falou o tempo. Olha, daqui a tal tempo eu vou fazer. Ele fez a promessa, mas ele não falou quanto tempo a promessa aconteceria. E que nós hoje, nesse Carregando o Milagre, nessa campanha que nós estamos fazendo, é entender que existe um tempo para o milagre ser gerado. Existe uma caminhada no mundo celestial que a gente faz com Deus para amadurecer, criar raízes. Tem milagres que requer tempo para que a gente amadureça. E cada milagre, cada promessa requer algo de nós. Requer uma maturidade, uma visão. E para isso nós temos que ter essa compreensão. Não queira as coisas da noite para o dia. Porque a gente depois se arrepende. E há consequências. Porque eu já tive essas consequências com Deus. Não a consequência, mas a experiência. Assim que eu queria me expressar. Eu questionava muito certas coisas a Deus. Deus, por que isso não acontece? Deus, por isso? E eu questionava, Senhor, perguntava a Ele. E Ele disse, eu vou lhe colocar numa situação para você entender porque eu ainda não fiz, porque eu ainda não permiti essas coisas na sua vida. E Ele me colocou na situação que eu questionava tanto a Ele porque Ele ainda não deixava eu viver aquilo. Porque Ele ainda estava colocando a mão para mim não viver aquilo ali. E na minha visão, eu estava pronta, na minha visão, aquilo ali ia ser benefício, ia me fazer bem. Por isso que nós temos que confiar no tempo de Deus. E Deus me leva até a situação que eu tanto pedia para viver, que eu já achava que eu estava pronta e que aquilo ia ser benefício para a minha vida. Deus me põe lá na situação. E eu comecei a viver aquilo que eu tanto queria e questionava a Deus. E quando eu entro lá naquele momento, naquela situação que eu queria tanto viver, eu vejo que não é nada como eu pensava. E o quanto eu ainda não tinha amadurecido para viver aquilo. E bastou para mim um dia, para me compreender que tudo que Deus ainda não permitiu é porque Ele sabe que eu não estava pronta. E eu achei tão bom em Deus permitir eu viver isso, para me compreender que o tempo dele é bom, é perfeito e agradável para todas as coisas. Que muitas vezes nós temos o pensamento, eu estou pronta, isso aqui vai ser benefício, mas Deus vê que não é benefício. E eu agradeço a Ele todos os dias por Ele me permitir ter vivido essa experiência. E Ele só me botou lá como uma experiência. Ele disse a mim que me mostraria, para mim nunca mais o questionar em relação a isso. Coisa boa quando a gente é amigo de Jesus, viu? E lá, no primeiro dia que eu estava lá, eu fiz uma oração sentada lá e disse, Deus, me perdoa. Eu não estava pronta. Eu não amadureci como eu pensei. Realmente o Senhor estava certo, não é o tempo, pode me tirar. Eu disse, Deus pode me tirar, eu já compreendi, eu não questiono mais.
E, Senhor, me perdoa, porque a minha pressão também era porque também as outras pessoas me colocavam e me cobravam. Eu me cobrava, eu queria logo, e também as pessoas diziam, mas se Deus é na sua vida, isso aqui já era para estar acontecendo. Ei, cuidado com as emboscadas e as armadilhas. Cuidado. Deus sabe o tempo certo de nos colocar em determinados lugares, de fazer a promessa se cumprir. E nunca mais eu deixei o meu pensamento dizer, era para mim já estar em tal lugar. Porque Deus me permitiu viver essa experiência. E eu agradeço a Ele por Ele ter aberto os meus olhos diante disso. Que o tempo dele é o perfeito. Que nós, na verdade, não sabemos de nada. Porque só Ele sabe como as coisas vão acontecer ali dentro. Muitas vezes você imagina que vai acontecer de um jeito, mas Deus sabe como realmente vai acontecer. Por isso que a nossa confiança tem que estar totalmente dele, saber que o tempo dele é perfeito para as nossas vidas. E eu ainda passei acho que uns 4 dias. E minha oração era, Deus, pode me tirar, eu já aprendi a lição. E ali ele me fez caminhar e entender, para que eu confiasse no tempo dele. E após uns 4 dias, eu vim embora. Deus tirou, Deus colocou e tirou. E eu fiquei ali maravilhada e agradecida ao Senhor. Por quê? Porque Ele me permitiu viver essa experiência. Ele me permitiu ver que tudo que Ele faz é o melhor para nós. E que nossas raízes, a nossa mente tem que estar totalmente enraizada na palavra e nele. Cuidado com os questionamentos do mundo. Cuidado com aquilo que sua mente tanto questiona. A nossa mente é um campo de batalha, não é verdade? Aonde minhas raízes estão fincadas? No mundo ou na palavra de Deus? Em Deus. Porque talvez hoje o mundo está dizendo, já era para ter acontecido. Mas na palavra do Senhor disse, o tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo do que Deus falou para se cumprir na tua vida. Há um tempo. E algumas coisas que eu e você espera para acontecer, vai acontecer. Mas exige um tempo, porque Ele está nos lapidando. Ele está nos fazendo amadurecer. E tu que você medite hoje nessa palavra, leia Gênesis 21, 1 e 2 e leia Eclesiastes 3. Queira crescer e viver conforme o tempo dos céus. Porque esse é o tempo certo, ideal, onde você vai usufruir da promessa. Onde você vai usufruir daquilo que Deus está lhe dando. Não queira chegar antes do tempo, porque quando nós chegamos antes do tempo, nós não usufruímos. E não foi a mão de Deus que nos levou. Cuidado com eu quero que aconteça para ontem. Tem que ser rápido. Deus só é Deus se for rápido. Não. Deus, Ele é Deus no tempo que Ele determinou sobre as nossas vidas. Cuidado com as armadilhas que lhe levam a viver o que é para viver daqui a um ano, você viver hoje. Cuidado com as propostas que o inimigo tem colocado de prontidão como uma bandeja diante de você. Cuidado para não cair.
nas mentiras, nos enganos e nas emboscadas que ele tem preparado, porque ele conhece e sabe que a gente não tem mais paciência, não quer mais esperar as coisas de Deus, sabe? Não quer, a gente não quer mais esperar. E nós estamos vivendo uma geração onde quer tudo para ontem. E isso é perigoso. A geração que nós estamos vivendo, ela não vive o ontem, não vive o hoje, muito menos o amanhã. Ei, acorde, povo de Deus. Viva o hoje. Viva o que Deus hoje preparou para você nesse dia. O amanhã pertence a Ele. Ele está cuidando. O que passou ontem, passou. Foi lição para a gente. Para a gente a cada dia se aperfeiçoar diante da presença dele. O que passou ontem virou testemunho para hoje. Virou aprendizagem para hoje. Não se lastime. Ai, ontem foi tão... No passado foi muito bom. É melhor do que eu estou vivendo hoje. Não veja assim. Veja que a cada dia algo diferente está acontecendo. O quanto você está amadurecendo. O que ontem, mas hoje vai ser melhor. O que passou ontem foi aprendizado para o melhor de hoje. E o que eu vou viver hoje vai contribuir para o meu amanhã. É um dia de cada vez. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração como calmaria. E quando o inimigo se levanta para dizer já era para ter acontecido, você pergunta ao Senhor, Senhor, já era para ter acontecido? Eu estou na posição certa? Eu estou conforme tenho que estar para esperar o teu tempo? Eu estou alinhada segundo a tua vontade? Senhor, eu estou alinhada para viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida? Pergunta ao Senhor, vá para o joelho. Eu pergunto a Deus. Ontem eu perguntei algumas coisas ao Senhor em relação a isso, sobre o tempo dele. E ele disse, está acontecendo o que tem que acontecer hoje. Foi o que eu assim liberei sobre o tempo de hoje. O meu tempo, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável para mim e para a sua vida, assim diz o Senhor. Então se deleita no tempo do Senhor. Viva o hoje. Sabendo que o amanhã ele cuida e o passado passou. O melhor da sua vida é todos os dias. Tá bom? Então que Deus abençoe. Vamos orar segundo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia de campanha. Eu te agradeço por cada vida que está acompanhando, Senhor. Por mesmo que eu não esteja ao vivo, mas que o Senhor esteja alcançando cada vida, conforme a sua vontade, Pai. Vá de encontro a cada irmã e irmão que acompanha e está acompanhando essa campanha, Deus. Que está gerando e carregando um milagre, Pai. Alguns já estão no ponto, Senhor, já está prestes a acontecer. Outros requer mais um tempo de amadurecimento das tuas promessas. Mas que a tua palavra hoje, Senhor, sobre o tempo. Aquela pessoa que tem ansiedade, que escutar essa palavra hoje, Deus, ela vai ser curada. Eu creio, porque a tua palavra cura. Pai, aquelas pessoas, Senhor, que estavam agoniadas, se martelizando, Pai, elas vão ser curadas hoje por essa tua palavra. Deus vai de encontro a cada vida que está aí, Deus. Vai abençoando, repreendendo todo o laço do passarinheiro e toda peste perniciosa. Deus vai cuidando sobre cada vida, vai cuidando, vai alinhando, Senhor, no teu propósito, na tua vontade, Senhor. Aquelas pessoas que saíram, Senhor, da tua vontade, que saíram do teu alinhamento, Deus, que o Senhor possa ajustá-las. Porque na tua palavra diz que o Senhor nos repreende, que o Senhor nos coloca no lugar onde devemos estar. E quando nós nos saímos do alinhamento, o Senhor diz, está saindo da posição.
Então que assim seja, Senhor, que o Senhor alinhe para a gente viver a tua boa e perfeita vontade. E assim como aqui no versículo de número 6, ainda no capítulo de número 21 de Gênesis diz, e Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todos aqueles que ouviram isso vão rir comigo. Você vai sorrir na presença do Senhor. As promessas do Senhor não vão ser pesadas, mas vão ser motivos de alegria, porque você vai receber no tempo certo. No tempo que Ele determinou, você vai sorrir e cantarolar na presença de Deus sobre tudo aquilo que Ele vai colocar sobre a tua vida. E no tempo que Sara e Abraão esperavam para o Isaac, Deus fazia milagre, Deus colocava e fazia, se colocava ali diante deles e fazia grandes coisas acontecer. Havia milagres também. E Deus estava com eles todos os dias. Deus está conosco todos os dias. Quando ainda assim estamos alinhados na vontade dEle, quando nós entregamos a nossa vida diante dEle, Ele está conosco. Deus está comigo e Deus está com você todos os dias. Não tire isso do teu coração e não permita que nada tire isso do seu coração. E entenda que você irá sorrir todos os dias na presença do Senhor. Que você vai se alegrar. E você vai falar, e você vai lembrar dessa mensagem. No tempo que Deus começar a fazer as coisas, você vai dizer, valeu a pena. E esperar o tempo de Deus, pois o tempo do Senhor, Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável. Vai chegar o tempo de você viver aquilo que você profetizou. Vai chegando o tempo que você vai viver todas as suas orações. Se deleite na presença dEle. Continue confiando nele, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável diante de nossas vidas. Amém? Deus abençoe os nossos pensamentos. Às vezes a gente acha demais, mas o que a gente acha nem sempre é o certo. Tá bom? Então que Deus abençoe. Confie no que Ele tem para a sua vida. Confie no Senhor e se deleite na presença dEle. E você verá o que Ele vai fazer. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Compartilha, deixa seu joinha. Se você é novo no canal, se sinta abraçado pela presença do Senhor. Se inscreve, compartilha essa palavra com mais pessoas, porque eu sei que Deus vai curar pessoas ansiosas pelo tempo. Porque a palavra dele cura. E ela é cura hoje para nossas vidas. Deus abençoe. Até o próximo. Tchau. Amo a vida de vocês. Tô com saudade de ver vocês no ao vivo.